né? Então, boa noite, gente. Tudo Boa bem? noite. Hoje eu estou aqui com a companhia do Lucas. O Uhum. Lucas, quer se apresentar, Lucas? Se apresenta. Ah, tá bom. Bom, e aí, pessoal? Bom, a professora acabou de falar, o meu nome é Lucas e, bom, a professora Francine é a minha orientadora. De onde você é, Lucas? Ah, eu sou de Belém, estudo na Universidade Federal Rural da Amazônia, onde eu faço engenharia de pesca e eu faço biologia na Unip. Muito bem. O Lucas começou biologia esse ano. É É, minha, é minha cria mesmo. E para os seguidores do Lucas, eu sou Francine, eu sou bióloga. Eu sou pós-doutoranda na Universidade de São Paulo, eu sou aqui de São Paulo, e trabalho com invertebrados da Antártica, tá? Eu já fui 5 vezes para a Antártica, por isso que eu tenho um Instagram que chama Gelo na Bagagem, e eu tenho um canal no YouTube também que eu falo sobre a Antártica, explico muita coisa sobre oceanos, Antártica, os animais de lá. Tá? Que o canal também chama Gelo na Bagagem. E aí, com isso, o Lucas um dia colocou no Instagram, que ele achou meu Instagram, por uma palestra que eu dei. E aí, ele colocou no Instagram uma pergunta: quem faz oceanografia conversa comigo? Alguma coisa do tipo. E eu, muito enxerida, escrevi: quem já é formado pode conversar também? ai, E aí a gente começou a conversar e ele não sabia quem eu era. Quando ele descobriu, ele quase jogou o telefone longe, com vergonha de mim. pois é, né? Mas aí depois a gente começou a conversar sério, mais sério, sobre o assunto, oceanografia. E de longe eu comecei a orientar o Lucas, porque ele faz vários trabalhos na UFRA, com elasmobrânquios, com baleias, com golfinhos e com bentes também. Porque eu Importante. trabalho com invertebrados e vocês vão descobrir hoje o que é bentes. E ele trabalha com bentes também e eu oriento virtualmente. O ano passado eu fui para Belém, dei um curso na UFRA com a ajuda do Lucas. E aí, com o Instagram, o WhatsApp, a gente consegue se comunicar, eu consigo orientar o Lucas, né? Exatamente. Então, agora a gente vai começar a explicar um pouquinho do que a gente, no que eu trabalho, o que eu oriento o Lucas. Que eu, como eu falei, que são os invertebrados, que a gente chama de bentos. Então, na nossa live hoje, a gente vai falar vários nomes, vai até mostrar algumas coisinhas para vocês, tudo, de alguns animais. Mas o Lucas preparou uma apresentação em PowerPoint. Quem ficar bem interessado no assunto, ele vai deixar o link no seu, Já tá na minha no seu descrição, gente. Instagram. Sim, tá na minha descrição o link pro Drive, direcionando para Isso, vários livros e o slide. isso. Então ele fez a apresentação com os nomes que a gente vai falar, com os animais, várias fotos. E também na pasta do Drive vão ter vários livros sobre biologia marinha. E, e aí é só entrar em contato com ele que ele disponibiliza para vocês, tá bom? Então, para a gente começar falando o que é Bentes. O que é Bentes, Lucas? Fala aí. Bom, gente, a definição, aquela coisa bem bonitinha, a gente diz bentos são todos aqueles organismos que têm uma intrínseca relação com o substrato. Isso quer dizer o quê?
É todo aquele bichinho que fica no chão do rio, que fica no chão do oceano, em cima ou dentro dele. Isso, Tá então, certo? é isso mesmo. Então, bentos, na verdade, a gente divide o oceano. Quando a gente vai estudar, é o que eu falo, pesquisador não estuda tudo. A gente tem que dividir e escolher uma parte para a gente se especializar. Então, no caso, a gente dividiu como se dividisse o oceano em três partes: o plâncton, o nécton e o bentos. O plâncton são todos os organismos que ficam boiando, que não têm capacidade natatória. Então, eles vão com as correntes do oceano, que são as microalgas, microcrustáceos, aquelas águas vivas que vão com as correntes, são todos do plâncton. O nécton são os organismos que fazem grandes migrações, conseguem nadar muito. Os peixes, tartarugas, golfinhos, baleias. E o bentos, no caso, como o Lucas já falou, que são os organismos que vivem em algum lugar, eles ficam presos em algum lugar. Então a gente tem bentos onde? No fundo do oceano, né? Em cima da areia, no costão rochoso. Quando a gente vai para a praia, então a gente pode ver bastante no costão. Manguezal também é considerado, né, um ecossistema bentônico, que a gente encontra vários organismos, caranguejo, larvas de outros invertebrados ou larvas de peixes também, tudo ali no manguezal. A gente pode encontrar organismos do bentos também grudados em navios, né, cascos de navios, ou até em baleia mesmo. Às vezes a gente vê baleias, fotos de baleia e consegue ver umas crostas em cima delas. Aquilo nada mais é do que Craca. a mesma coisa que a gente vê no costão, craca. Então as cracas, elas são uns organismos que elas grudam e criam essa carapaça em volta. Tá? Aqui para vocês Então, verem, em cima de uma concha, de um bivalve, vocês podem ver que tem várias incrustações. É uma praguinha. isso. Então, craca você vai encontrar em todo lugar. Em cima de outra concha, em cima de baleia, no casco de navio. Tudo No casco isso de tartaruga. no casco de tartaruga também. Então, com certeza, esses animais, quem nunca estudou biologia, quem não sabe, quem fala que não sabe nada de bentos, eu acho que não está mentindo, mas é que não está sabendo, né, Lucas, do que está falando, porque é só olhar uma foto de fundo do mar, você já vê. A maioria ali é bentônicos, recifes de corais, as algas, os peixes que Exatamente. ficam nos recifes ali, que não fazem grandes migrações, aquele linguado que fica, né, no fundo, também é considerado um peixe bentônico. No caso, eu estudo os invertebrados, mas também existem peixes considerados bentônicos, né? E aí, como a gente já falou, craque mexilhão tem em todo lugar, Iago, isso mesmo, tem mesmo. Então, eu e o Lucas, a gente separou, eu tenho algumas coisas aqui no Instituto do Gelo na bagagem. A maioria dos organismos antárticos estão na USP. Esses daqui que eu vou mostrar são da praia mesmo de Santos, aqui de São Paulo. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Então, a gente tem as cracas aqui que eu mostrei. As conchas, várias conchas que vocês também já devem, muita gente já deve ter visto. Então, todas as conchas aí, né, de bivalve que a gente fala, ou essas conchas aqui, ó, que todo mundo fala, né? Põe no ouvido aí que você escuta o mar. Isso aqui são todos organismos bentônicos. Aí aqui a gente tem essas conchinhas aqui. Não sei se dá para vocês verem que tem duas patinhas lá dentro. São o que a gente chama de paguro. É como se fosse um caranguejo. Fala aí, Lucas, você tem um trabalho de paguro?
Os paguros fazem parte da ordem Decápoda, né? A mesma dos caranguejos e siris, camarões e tudo mais. São parentes dele que a gente chama de caranguejo eremita, só que como eles têm o corpo mole, para que eles se protejam, eles vivem dentro da concha de gastrópodes que já morreram. É isso que vocês estão vendo. Ele fica dentro dessa conchinha e a parte mole dele fica enrolada dentro de uma estrutura chamada columela. É tipo uma rodinha que tem dentro da concha, que é onde ele se enrola. E é ali que ele fica fixo. Aí fica só a cabecinha e as patas para fora, que é a parte dura. Isso. Então, ele usa para se proteger as conchas de outros animais. Então, à medida que ele vai crescendo, ele vai trocando de concha. Por isso que a gente fala que uma das causas de não poder tirar as conchas da praia, ou, né, quando a gente vai na praia, é por isso. Porque os paguros, eles usam e vão trocando à medida que eles vão crescendo. Essas conchas que a gente tem aqui é porque a gente estuda, então a gente pega o bicho, coleta, estuda e guarda as conchas, porque tem gente que usa as conchas para medir tamanho, para ver idade dos organismos. Isso, a curva de crescimento. Às vezes até para identificar a espécie é preciso da concha, tá? Aí aqui a gente tem também que quem já foi na praia muitas vezes conhece isso daqui, né? Que é a bolacha do mar. A bolacha do mar é parente da estrela do mar, que a gente chama de equinodermos. Então, a estrela do mar, o pepino do mar, a bolacha, o ouriço. Tem estrela aí, Lucas? Eu tenho 4 estrelas. Vocês podem estar vendo bem aqui. 4 estrelinhas. Quer que eu fale alguma coisa de estrela, professora? Fala aí um pouco. Bom, as estrelas são... Vamos ver. No bem, quem ocupa o topo das cadeias, na verdade, são as estrelas do mar e os ouriços do mar. Eles comem coral. Inclusive, lá no meu laboratório, comendo paguro, gente. Ela ficou com fome, ela simplesmente comeu um paguro. Existem várias espécies de estrelas que, na verdade, elas conseguem comer ostras. Elas botam o sistema digestório para fora, envolvendo uma ostra, por exemplo. E aí, esse sistema consegue entrar pelas fendas da concha, ele vai começar a dissolver o músculo que prende as duas valvas de uma ostra, e aí ela consegue abrir a concha do animal. Para vocês verem, esses animais, embora são tão bonitos e pareçam inofensivos, na verdade são predadores vorazes, que ocupam um topo da cadeia bentônica. São predadores de topo, né? Então eles comem, são carnívoros. Eles têm que comer, né? Ué. Na Antártica tem 2 predadores de topo. Tem os principais, né? Claro. Tem a estrela e tem um nemertíneo. Nemertíneo é um verme que na apresentação aí de PowerPoint que o Lucas fez tem foto. Nemertíneo, ele é um verme que lá na Antártica pode chegar até 2 metros de comprimento e eles andam juntos. E aí, quando ele pega a presa, fica aquele bolo de um monte de nemertíneo em volta, que ele também joga probóscide, joga alguns sucos gástricos na presa e vai dissolvendo tudo. A mesma coisa com as estrelas. Lá na Antártica também já foi visto um monte de estrela junto em volta da presa para poder se alimentar, né? Então, a gente tem esses organismos que fazem parte do que a gente chama de equinodermos. Equinodermos, então, são todos esses que têm alguma parte, né? Vamos dizer assim, alguma parte deles em forma de estrela, de 5 pontas. Então, a bolacha do mar, se você olhar, ela vai ter aqui o desenho como se fosse uma estrelinha aqui de 5 partes, né? 5 pontas. Tem a estrela do mar, o ouriço também, se a gente pegar, porque a gente não tem ouriço, mas se você pegar o ouriço também, dá para ver essa divisão, né? Esse desenho dos 5.
E o pepino do mar também, a larva deles, né, que é mais forte, essa estrelinha. E depois, se você pegar o pepino e olhar de frente, você também consegue ver pela... Como é que chama? Pela árvore respiratória, as cinco partes. Hã? É o sistema ambulacrário. Também, aí chama o isso de ambulacrário, que aí você vê os 5 certinho, né? Uhum. O sistema ambulacrário, para quem não sabe, é a parte da estrela, do ouriço, que eles andam. Então, eles têm, nessas 5 partes aqui que a gente mostrou, igual na estrela aí que o Lucas está mostrando, esses 5 vãos saem como se fossem pezinhos, como se fossem ventosas. Então, eles andam com essas ventosas, tá? Uhum. Tem uma pergunta aqui, professora. Fale. Gabriel Monteiro. As cracas prejudicam os animais aquáticos e casos delas prejudicarem o nado de tartarugas. Será que quer que eu responda? Pode responder. Bom, dependendo do tamanho da população de cracas, por exemplo, em tartarugas, como tu falaste, é comum isso acontecer porque da feita que a craca se fixa, como a tartaruga está nadando, está se movendo e tem bastante alimento para as cracas, elas começam a se reproduzir, porque elas são hermafroditas e fazem uma coisa chamada reprodução... Meu Deus, esqueci. Reprodução cruzada. Isso aí. Aí elas começam a se reproduzir e tem uma superpopulação em cima da tartaruga e ela não consegue tirar. Isso acontece com baleia? Acontece, só que a baleia ela consegue se esfregar em rochas para quebrar essas cracas e se livrar delas. A tartaruga já não consegue fazer isso. E aí pesa, né? Muito. O que mais? Tem mais pergunta? Deixa eu ver. Não, o Iago só falou que morfometria é muito legal. É pode mesmo, mandar pergunta, mas a estatística galera. É chata. Manda aí pergunta. Curiosidades, tudo que você... Eu tenho uns bichinhos da Antártica, mas assim, o que a gente vê no Bentos, né? No grupo Bentos, que é assim, outra coisa que eu lembrei agora, que até eu ia falar errado. Bentos é uma palavra que não tem plural, é igual lápis. Entendeu? Lápis. O lápis, os lápis. O Bentos não tem os Bentos, porque Bentos é um grupo. Tá? Então, é o grupo Bentos. Então, quando a gente fala o Bentos, tá certo, não tá errado não come o S. Tá? É importante. Então, o que eu ia falar do Bentos. O Bentos do Brasil, principalmente, são organismos que são muito pequenos. Então, a gente pega vários crustáceos, não sei se vocês conhecem pulga da praia, assim, um crustáceo bem pequenininho. Então, ou se não, baratinha do mar. Baratinha do mar, tem algumas, até no Brasil, que são um pouquinho maiores, né? Essa daqui, ela é da Antártica. Só que ela tá bem transparente. Isso aqui é um isópoda, é um crustáceo. Mas isso aqui, na Antártica, é bem juvenil, tá? Ele é bem pequenininho, porque ele é bem juvenil. E aí, o que acontece? No Brasil, como é um pouco mais quente, os organismos, eles se alimentam e se reproduzem muito rápido. Lá na Antártica, a característica dos organismos de lá é o que a gente chama de gigantismo. Por ser muito frio, tem várias hipóteses para isso. Como é muito frio, os organismos se alimentam muito durante um tempo, principalmente na primavera, verão, quando tem o boom de alimento. E aí, eles guardam essa energia e também se reproduzem no máximo, tem alguns que no máximo 2 vezes por ano.
Então, eles guardam essa energia e acabam tendo vários anos de vida. Então, o ciclo de vida deles é muito longo. Por isso, eles crescem muito. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, os organismos comem, reproduzem e logo morrem. Por isso que eles atingem o tamanho muito pequeno. Lá na Antártica, não. Lá na Antártica, eles já ficam bem grandes. Então, uma isópoda desse, essa baratinha, esses bichinhos que eu mostrei agora, lá na Antártica, ele pode chegar até 20, 25 centímetros. Tá? Tem um outro, pantópoda, que é como se fosse uma aranha do mar, que também tem na apresentação, foto. Ele pode chegar a ser maior do que a mão de um homem, uma mãozona grande. A minha é pequena. Ele pode ser bem maior do que a mão de uma mão grande de homem, tá? Tem esponjas lá na Antártica que elas podem ter uns 200 anos e pode chegar a uns 2 metros de altura. Então, elas vão crescendo, crescendo, crescendo com o frio e ficam lá muitos e muitos anos. A Regina está falando que pantópoda dá muito medo. Ah, não, elas são lindas. Não dá, não. Uhum. A Maria Sueli está perguntando se é verdade que as cracas sugam a umidade do casco da tartaruga. Essa é para você, Lucas. Você que trabalha de tartaruga. Bom, olha, eu nunca li sobre nada de uma craca conseguir sugar a umidade, principalmente de um casco. Por quê? O que é o casco? É uma extensão da coluna vertebral da tartaruga. É a parte externa do esqueleto dela, que protege ela. Então, ela está dentro do mar. Então, não tem como faltar umidade, nem como a craca sugar a umidade. Eu nunca li sobre isso. Tá. É verdade, eu também nunca tinha ouvido nem pensado nisso. Tá? Uhum. Então, os outros 2 bichinhos que eu tenho da Antártica aqui são 2 assídeas. Para quem não conhece a assídia, vamos dizer que é o bicho mais perto da gente. Um dos bichos que está mais perto da gente, que é um invertebrado, mas está mais perto da gente. Não é isso? É o El. É quase um cozinho de invertebrado para vertebrado. É bem a metade, assim, ó, entre invertebrado e vertebrado. Por quê? A gente tem a parte dos que tem o que a gente chama de notocorda. Notocorda é uma estrutura que a gente tem no corpo que nós, vertebrados, quando a gente nasce, essa notocorda, ela já sumiu e deu lugar para espinha, né? Para a parte aqui dos ossinhos aqui das costas, para as vértebras. Então, para a parte do sistema nervoso que está ali entre as vértebras, tá? Essa notocorda. Porém, tem alguns animais que também nascem com notocorda e à medida que vai crescendo, vai virando adulto, ele perde essa notocorda, não vira nada. E tem um outro que fica com a notocorda a vida inteira. A assídia é aquela que nasce com a notocorda e vai perdendo a notocorda à medida que fica adulta. Então, vocês vão achar que a assídia é uma coisa muito linda, que tem uma cara muito quase de mamífero, muito fofa, né? Vamos às assídias. Cadê? Essa é uma assídia. Essa aqui pelo menos tem cara de coelho. Né? Tem essa e tem essas daqui, ó. São assídias, tá? Cada uma é uma. Ela fica assim, ó, essa parte aqui, pedúnculo no fundo do mar, e ela fica boiando.
As duas assídias, essas daqui, elas são que a gente chama de filtradoras. Elas ficam... Essa daqui parece um coelhinho, ela fica no fundo e fica ali, ó. Aqui tem um buraco, aqui tem outro. Então, aqui entra a água, ela filtra o que tem na água e sai a água por aqui, pelo outro buraco. Tá? E aí, dentro dessas assídias, a gente encontra tudo que a gente também tem. Sistema nervoso, sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório. Tá? Então, dá para ver quando a gente abre, dá para ver o estômago, dá para ver o coração. Da hora. Vou pôr uns vídeos de eu abrindo a assídia lá na Antártica. Porque lá na Antártica também as assídias chegam a ser desse tamanho. Aí a gente pega e abre no meio para poder estudar o que tem dentro. Alguma coisa para falar, Lucas? Sobre as assídias, nada. Sobre bentos. Sobre bentos. Acho que é bom a gente começar a entrar um pouquinho sobre a importância do bentos. Veja, pessoal, a gente está falando do bentos, mas para que serve isso? As pessoas sempre ficam focadas naqueles animais bandeira. A gente fala de oceano, pensa, baleia, golfinho, tubarão, tartaruga. Mas, na verdade, em ambientes marinhos, no mundo inteiro, a maior diversidade, cerca de mais de 90% dos animais marinhos, fazem parte do bentos, os invertebrados. E eles desempenham vários e vários nichos que vão dar saúde para o ambiente. Baleia é importante? É muito importante, é muito bonita. Mas um vermezinho que você acha feio também é muito importante, tá? Não, viu? Eu vou entender de você. A cara dele. É verdade. O bentos ele é importante também para reciclagem de material orgânico no fundo do mar. Então, como eu falei, as assídias são filtradoras, que a gente chama de suspensíveis, porque ela come o que está em suspensão na água. Tá? E aí, o que a gente vai ter? Muitos organismos do bentos, lá na Antártica principalmente, são suspensivos. E aí, o que acontece? Quando os organismos do plâncton, que são a maioria, né, um boom de microalgas acontece, elas começam a fazer fotossíntese. Então, pegou o casco, começou a dar oxigênio, muitas vezes têm um ciclo de vida muito pequeno, então morrem e vão para o fundo. A alimenta é o bem, tá? E aí ele usa aquilo e fica lá no fundo do mar, como se ele pegasse o gás carbônico lá de cima, lá da atmosfera, e ficasse aprisionado lá no fundo do mar, tá? Então, como eu falei, que tem organismos que morrem com 200 anos, você imagina o quanto de gás carbônico está aprisionado e por quantos anos está aprisionado lá no fundo do mar, né? Então, a gente fala que eles, além de reciclar a matéria orgânica, eles ainda ajudam a tirar CO2 da atmosfera, tá? Que aí eles acabam comendo o plâncton e muitos organismos do nécton vão comer organismos do bentos. Então, ele fica no meio dos dois, tá? Então, vários peixinhos a gente vê em corais, em recifes de corais, tudo. Os peixinhos lá comendo os corais, que são organismos do bentos. Coral é um animal, tá? O Lucas, outro dia, falou sobre recifes de corais, né? Ele explicou sobre isso. Então, os corais
são animais, e os peixes comem os corais, que os corais lá da Antártica, que são as gorgônias, que não existe coral verdadeiro na Antártica por causa do frio, as gorgônias são suspensívoras, então elas acabam comendo o plâncton que cai no fundo e os peixes comem as gorgônias. Inclusive, eu tenho uma gorgonhazinha. Tem uma gorgônia. A gente só não vai poder realizar o sonho da Evelyn, que pediu para a gente mostrar um anfiox para ela. Não temos aqui. Mas, de onde tu és, Evelyn? Se tu fores de São Paulo, a prova deve ter. Depois da quarentena, fores de Belém, aqui também tem. Lá na USP, alguém tem. Se for de Belém, o Lucas vê aí se tem. Uhum. Então fala, Evelyn, depois a gente vê para você, tá? Então, essa é a grande importância do bentos, principalmente, né, na cadeia e para retirada de gás carbônico da atmosfera. Não diretamente, mas indiretamente. Tem um organismo do bentos que se chama salpa. Ele também é um tunicado, que ele é transparente, parece uma geleia, assim. E aí ele filtra várias microalgas. Ele é um bicho, ele é um animal. Ele filtra, pega várias microalgas, mas ele faz migração vertical. Ele vai lá da superfície até lá no fundo. Então já foi... Por que você tá rindo, Lucas? Lá na Antártica já foi visto salpa a 400 e a 800 metros de profundidade. Então é como se fosse alguém pegando microalga fresquinha lá em cima e levando para o bentos. Por quê? Tem alguns organismos do bentos que conseguem se alimentar dessa salpa. Tá? Então, quando come a salpa em si é só água, ela é gelatinosa. Mas, se ela está com o estômago cheio de microalga, é um prato perfeito para o bentos que está lá embaixo. Para o organismo que está lá embaixo, só esperando. Então, vai só fresquinho, verdura fresca chegando. Então, se a gente tira o bentos, primeiro que a gente tira essa reciclagem de matéria orgânica. E depois a gente tira uma parte da cadeia alimentar, que muitos peixes bentônicos ou peixes que se alimentam de organismos bentônicos não vão ter o que comer, né? Se vocês forem estudar um pouquinho mais sobre habitat, em que a gente tem maior produtividade no oceano, vocês vão ver que são os habitats compostos principalmente por organismos bentônicos que possuem a maior produtividade, a maior reciclagem de nutrientes. E aí quem é o campeão? São os recifes biológicos, seguidos pelos bancos de fanerógamas marinhas, por exemplo, e as bioermas, que são ambientes de mar profundo, que a gente tem uma grandeza de espécies que vão viver ali numa área que a gente... Lá no mar profundo a gente não tem muita produtividade primária porque a gente não tem luz. Mas nessas bioermas o que são? São pequenos vulcões, eles vão ter ali uma temperatura maior, o que permite que, com a liberação desses gases dos vulcões, vários organismos, principalmente microalgas que não fazem fotossíntese, mas sim a quimiossíntese, mantenham aquela produtividade primária e aquilo atrai vários outros organismos. E aí a gente vai ter florescimento de várias gorgônias, a gente tem uma grande quantidade, principalmente de equinodermes, que a gente encontra vários e vários ofiuroides, por exemplo, são parentes das estrelas do mar, das bolachas, e a gente encontra o quê? Muito crustáceo mesmo. Vocês vão ver nesses documentários, o que mais tem é caranguejo, siri, camarão lá. É incrível. Aí vocês vão perceber também uma curiosidade, que nesses ambientes profundos, uma das cores predominantes não é o preto, é o vermelho, porque o vermelho lá no fundo ninguém enxerga. É incrível isso, tá? Acho que é isso. Então a gente Verdade, para quem mergulha, a primeira coisa
que some é o vermelho. Uhum. Então tem gente que vai, compra máscara mó bonita, vermelha. Vou tirar uma foto, Máscara, Charlotte. roupa com detalhe vermelho. A primeira coisa que some, ninguém vê. E aí, uma coisa importante. A Graça entrou, Ian, olá para vocês. O que a gente vê também é que a gente tem ventos também no Mar Profundo e na Antártica. O ventos da Antártica, ele tem uma característica muito parecida com o Mar Profundo. Muito parecida com os ventos do Mar Profundo. Por que isso? Porque a gente tem na Antártica, a parte da plataforma, então a gente tem assim, ó, vamos ver. Nem todo mundo conhece a geologia, né, da praia. A gente tem a praia, aí depois a gente tem a plataforma, que vai descendo bem gradativamente. Aí depois a gente tem o que a gente chama de talude, que é como se fosse um abismo, assim, né? E depois as fossas, por isso que ele fica rindo. E depois as fossas profundas, tá? Lá na Antártica, essa parte da... Essa parte da plataforma, ela não vai descendo devagarzinho, assim, igual quem é aqui de São Paulo já foi para Santos, sabe que se a gente andar um monte, vai afundando bem devagarzinho. Não, lá na Antártica, a plataforma ela já cai de 30 metros de profundidade a quase 200 metros de uma vez. Então tem como se fosse a plataforma, como se já fosse o talude, tá? E aí você encontra os organismos ali em 100 metros de profundidade, 30, 100 metros de profundidade. O que aqui no Brasil já é fundo, não é mar profundo, mas já é fundo, tá? O que mais que tem lá? A parte de alimentação. Como eu falei aqui, lá na Antártica, os organismos, eles se alimentam muito, principalmente primavera e verão. Por quê? Na Antártica, a gente tem o verão com luz e pouco gelo no oceano. Já no inverno, a gente tem muito gelo e quase sem luz ou nada de luz, dependendo do lugar que você está na Antártica. E aí, essas microalgas, lá no inverno, elas ficam muitas vezes congeladas e sem crescer. Quando começa a primavera-verão, começa a descongelar, essas microalgas começam a receber luz e começam a se reproduzir. É quando tem o que a gente chama de boom de fitoplâncton, que são as microalgas. E aí esse bloom que vai alimentar os organismos lá embaixo do bentos, tá? Lá, então, a gente fala que a alimentação do bentos, antigamente, a gente achava que era sazonal na Antártica. E aí, no Mar Profundo, a gente também tem uma alimentação sazonal, muitas vezes. Por quê? A gente tem a caída de alimento, grandes alimentos, da superfície até lá no Mar Profundo, de tempos em tempos. Então, a gente tem muita quimiossíntese, muita bactéria, né, que atrai organismos, mas também a gente tem a caída de carcaças, por exemplo, de baleias. Então, às vezes, cai uma carcaça de baleia e os organismos que estão lá, muitas vezes são carnívoros ou se alimentam de qualquer coisa, porque tem pouca comida. E aí eles vão e se alimentam daquela carcaça. Então, o alimento também é sazonal. Aparece de tempos em tempos. O banquete é de vez em quando. E na Antártica, a gente falava que também só tinha alimento de tempos em tempos. E que os organismos, eles comiam no verão e que hibernavam no inverno. Mas...
alguns pesquisadores descobriram que não, que o que acontece? Esse bloom de fitoplâncton é tão imenso, tão grande em quantidade, que muita coisa cai lá para o bentos se alimenta, mas não consegue se alimentar de tudo. E aí esse plâncton, né, que caiu, fica no fundo, fica no sedimento. E aí, à medida que o mar vai se movendo e vai passando o tempo, esse sedimento vai sendo movimentado, né? E aí essas microalgas que caíram lá da superfície, elas começam a se ficar em suspensão, alimentando os animais durante todo o tempo que não cai mais alimento lá de cima. E aí, no meu doutorado, uma das coisas que eu encontrei foi que esses organismos, eles se alimentam muito desse, que a gente chama de green carpet, né? O tapete verde. Eles se alimentam muito disso. Ou food banks, né? O banco de comida. E eles também, como eles têm esse banco de comida durante o ano inteiro, até no inverno, eles não têm essa coisa de hibernar. Eles continuam se alimentando. Claro que a quantidade de lipídio, de energia que eles guardam quando eles começam a comer muito no verão, o pico de energia ali guardada é bem maior. Mas eles vão usando aos poucos e vão se alimentando desse banco de alimentos ali e vão usando a energia aos poucos, tá? Então, eles não hibernam como se acreditava, tá bom? E isso é uma das características de organismos, tanto da Antártica quanto de mar profundo, tá? O que mais? Então, a gente já falou da importância, por que a gente estuda. Eu estudo, como eu falei aí, que eu descobri que eles não hibernam, né? Que eles ficam se alimentando, guardando energia e usando a energia pouco a pouco. Tem alguns até que usam um pouco da energia para se reproduzir, fora do tempo de pico de alimento, como a maioria, né? Se reproduz bem no pico de alimento. Alguns conseguem se reproduzir depois também. E então eu trabalho não só com a taxonomia, né, com a biodiversidade. Na verdade, taxonomia eu só trabalhei no meu mestrado, que eu fiz taxonomia. Taxonomia, para quem não sabe, é identificação das espécies. Então, eu identifiquei espécies de um crustáceo bem pequenininho que chama anfípoda. Que, por sinal, no Brasil, que são as pulgas de praia, no Brasil eles chegam a ter 1, 2 centímetros. Na Antártica tem espécie de anfípoda que chega a 10 centímetros. Tá? Eu trabalho com a parte de biodiversidade e trabalho com essa parte de cadeia alimentar, vendo essa parte de armazenamento de energia e de alimentação. E o Lucas, ele trabalha com a parte de corais e estrelas e alimentação em animais de aquários. Certo? Bom, agora me aventurando um pouquinho mais em densidade populacional dentro do aquário de ostrácoda, que é um microcrustáceo. Isso. E aí, uma coisa que a gente pode falar também, que é curiosa aí, muita gente pergunta, como que a gente pega esses bichos? Se eles estão lá no fundo. Como que pega, Lucas? Se eles estão lá no fundo. Olha, professora, depende. Depende. A gente tem que ver que quando a gente vai pegar o bicho, tem que ver qual é o bicho e em que profundidade a gente vai pegar. Aí a gente adequa ao método. Aí o mais legal, que eu acho, é o de mergulho, que a gente vai lá e pega o bicho mesmo, leva um saquinho ou algum outro equipamento. Tem a dragagem também, que é
um negócio assim, que é tipo uma grande garra, uma pá que os navios oceanográficos têm, outras embarcações menores, que vai até o fundo e aquilo agarra o sedimento. Então, todo o bentos que está ali dentro vai ser capturado e trazido pela draga. E tem um Como se terceiro que... fosse um pegador de macarrão, né? Então Isso, ele vai até o fundo, pega todo o sedimento e traz até o barco. tem o terceiro, professor, mas esse eu não lembro, é o box alguma coisa. Box score, isso? Então, tem o box score. O box score, ele é uma caixa que a gente coloca, tem a caixa em si e do lado assim aberto vai como se fosse, bom, deixa eu mostrar, tem aqui, que a gente usa isso aqui também quando vai fazer coleta em praia, tá? Então isso aqui é um cano cortado, mas a gente chama de colha. E aí esse corer a gente põe na areia, afunda na areia, ó, afundou. Aí a gente vem com a espátula, enfia aqui do lado, fecha aqui embaixo e traz. Então aqui dentro vai estar cheio de sedimento com bicho. E algumas pessoas trabalham com a estratificação, assim, com os bichos que vivem de 0 a 2 centímetros, de 2 centímetros a 5, e assim vai. Por quê? Em praia, por exemplo, a gente tem diferença na quantidade de... É isso mesmo, Rê. A gente dizia que era tecnologia tabajara. É isso aí. A gente tem na praia a diferença em quantidade de água e calor, né? Então, quanto mais em cima, mais rápido perde água e mais rápido esquenta. À medida que vai descendo, vai ficando água. E aí tem gente que trabalha com a diferença das camadas, dos animais que vivem em cada camada, tá? E aí o box scorer, aí já não é tabajara, porque é uma caixa de metal, normalmente é quadrada, tá? Que eles fazem uma caixa de metal grandona, e aí vai assim, uma barra junto, e aí eles jogam lá de cima, vai com peso para poder chegar lá no fundo e afundar, né? E entrar no sedimento. Aí, a hora que entra no sedimento, essa pá automaticamente ela fecha e e fecha aqui e traz o sedimento. Então, a gente já coletou com um box scorer no navio brasileiro a 700 metros de profundidade. Eu sei que tem alguns navios que conseguem... Na verdade, esse box scorer a gente usou para coleta de geologia, não foi para de bicho, mas a gente usou para coletar coisas de geologia, coletou em 1.200 metros no navio brasileiro. Aí eu sei que vai até o fundo e traz aquele sedimento todo, cheio de bicho, que a gente está falando que tem um monte, e aí depois que chega no navio, a gente tem que lavar e separar. E tem também, que a gente chama de draga ou rede de arrasto, vai depender da estrutura de frente do negócio. Da embarcação. Não, na verdade, da rede mesmo. É como se fosse rede de arrasto que pesca os peixes, né? De pesca, rede de arrasto de pesca. Vai até o fundo e aí arrasta no fundo para pegar os organismos e trazer para o navio, tá? Normalmente o box scorer é mais para estudo de organismos que ficam dentro do sedimento e a rede de arrasto são para os organismos maiores, né? Para pegar os organismos que ficam em cima do sedimento, como as estrelas, as gorgônias e coisas assim. Tem mais alguns outros também. Mas hoje já está no final, né, prof?
Nossa, 7h58 já. Vamos cortar a nossa Ixi, transmissão em alguns poxa. minutos. Mas aí, todos os métodos, tudo em detalhes no material que a gente está disponibilizando para vocês. Verdade. Então tem isso tudo. Pedro, já lavei muito sedimento coletado com PVC na praia. Fiquei com medo de perder as amostras devido às ondas. É verdade. Penso. Dá medo mesmo. A gente tá lá, ó, só na peneirinha, do nada vem a onda. Então, ó, provavelmente vão cortar a nossa transmissão, mas como eu falei, o Lucas fez uma pasta no Drive que vai ficar no Instagram dele. Quem quiser também entrar em contato com ele, no @lucas._. Underline. Lucas_Biomarinha, aqui no Instagram, entre em contato com ele, que ele fez. E fez a pastinha com uma apresentação e com vários livros também sobre o assunto, sobre biologia marinha, sobre bentos, coleta de bentos, tá? Obrigada, Lucas, Hoje eu que por agradeço, participar Profa. da live. E obrigada a todo mundo que quis aprender um pouquinho, saber agora o que é bentos, que todo mundo viu o que é bentos. Oi, Isaac, tudo bem? E se puderem parar de ter nojo daqueles vermezinhos, eles são importantes. Verdade. Verme, crustáceo, concha. Deixem as conchas nas praias, por favor. Por favor. Né? Por favor. Tá bom. Já descobri que eu estava rindo de mim. Quem é de Belém riu de mim a live inteira. E quem é de São Paulo, filho, nem ligou. Nem viu o que você estava rindo. Só eu sei o que você estava rindo. Olha, pessoal, a gente ainda tem 2 minutos. Aproveitem para fazer alguma pergunta. Quem sabe dê tempo de responder. Se não der, mandem para a gente. Isso, no PowerPoint também tem o meu e-mail, tem o e-mail do Lucas. E é isso aí, ó. 22, 21, 20, 19, 18, 17. Não conta!